Porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Olha, o mentiroso é, antes de tudo, um compulsivo. E ele mente com tamanha sinceridade que, de repente, até ele acredita ser verdade as mentiras que ele conta, né? E tenta convencer. Esta é a visão que eu tenho de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E ele fala com uma simplicidade coisas que nem ele entende. Quem é Lula para analisar as mídias sociais, falar de social, né? Social seria exatamente essa história de andar nas ruas, né? Essa viagem que o Lula fez é uma tentativa de faturar em terra arrasada, porque ele arrebentou com a imagem do Brasil no exterior, né? Essa vontade de atacar o presidente Bolsonaro acaba atacando o país, a casa dele. Aquele abraço no Macron, na verdade, isso é torcer para o time de fora. O Macron é um cara que é nosso adversário. E eu até entendo. Ele está agindo pressionado pelos agricultores franceses, que entendem o peso da concorrência com o Brasil. Então, essa é a realidade do Lula. Sobre as mídias sociais, eu vou até analisar para ele a situação. As mídias sociais, eu já conversei muito sobre isso aqui. Muita gente tem vontade de controlar as mídias sociais, a internet, porque não adianta você dominar uma porque aparece outra mídia social. Já está em gestação em pelo menos 50 redes, 50 sites e novos aplicativos, tentando tomar ali o lugar desses existentes, do Facebook, do Instagram e de outros. Eu até adoraria que houvesse essa pluralidade, isso melhoraria muito o ambiente e o diálogo, né? Mas é impossível. Até os regimes mais fechados do mundo, né, que tentam de toda maneira enquadrar na internet, saem frustrados, porque de uma maneira ou de outra, tudo acaba aparecendo. A gente vê, por exemplo, Cuba. A gente vê Cuba, que tenta sufocar ali os cubanos, mas não adianta, todos têm acesso à internet, de uma maneira ou de outra. Não há, me dizem aqui especialistas, ainda uma maneira de cercear ou de enquadrar as mídias sociais. Mas a minha ideia seria uma regulamentação no sentido de responsabilização. Mas como responsabilizar, por exemplo, essa perseguição que estão fazendo aí com o Olavo de Carvalho? Se ele está nos Estados Unidos, se ele fatura nos Estados Unidos, quer ver o presidente do Banco Central do mundo, né, o Alexandre de Moraes, alcançar o Alan dos Santos e o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, onde eles têm a empresa dele, onde funciona tudo lá. E aí? Ele vai fazer o quê? Então não há como. O que assusta nesse caso do Lula é essa velha mania de controlar, de regulamentar e não admitir que as pessoas falem dele verdades. Por ele não querer ouvir verdades, ele diz tudo ser mentiras.